Olá pessoal, bem-vindos à sessão de cartas do canal História Recente. Esse canal está crescendo, está ganhando cada vez mais inscritos e muitos deles estão escrevendo suas cartinhas, mandando aqui para a nossa sessão de cartas e eu vou ler algumas delas para vocês e vou dar aí algumas respostas do que elas perguntam. Então temos aqui a simpática cartinha da senhora Maria Apolônia, ela diz que pode chamá-la de Maria Cotinha. Ela é de Santa Felicidade, na República de Curitiba. Então, para a gente é um prazer, né, começar a receber cartas até do exterior. Ela pergunta: Roque Santeiro está envolvido na Lava Jato? A Viúva Porcina declarou apoio ao juiz Sérgio Moro e eu gostaria de saber se tem alguma coisa a ver. Dona Cotinha, não, né? A Viúva Porcina e o Roque Santeiro são personagens de novela, então eles não podem ter apoiado o juiz Sérgio Moro. Alguma coisa está errada aí. Vamos para a próxima cartinha, do senhor Francisco Bento de Lavoura Paulista, Minas Gerais. Ele pergunta: caro História Recente. Ele manda aqui pra gente uma folhinha muito interessante. Como combater a ferrugem em folha de cipó de aroeira? Seu Chico, eu vou mandar a sua cartinha para o Globo Rural, ok? Muito obrigado por escrever. Vamos ver aqui para a próxima cartinha que nós temos para o canal. É da Dona Assunta, ela mora na cidade de Estúdio de Jacarepaguá, e no Espírito Santo, e ela pergunta: cara História Recente, minha vizinha me disse que a Odete Reutemann reencarnou como Dilma. Existem provas irrefutáveis disso? Olha, Dona Assunta, provavelmente não deve ter nada a ver, porque Odete Reutemann também é um personagem de novela, ela não pode reencarnar, né? Não tem muito como. Aí eu estou recebendo também aqui uma simpática carta do José Aldenido Pijama. Ele nos diz que ele é tenente-coronel reformado, ele é da cidade de Fronteira da Venezuela. Ele faz uma série de perguntas. Ele pergunta assim: quando o Fórum de São Paulo vai desencadear a Revolução Comunista Sul-Americana? Seu José Aldenido, ninguém sabe, mas é quando a gente menos esperar. Outra pergunta: Gramsci ou Pistache? E aí eu digo que depende. Depende se você prefere creme holandês ou filé cubano. Então vê aí qual sabor pode acompanhar, né, cada um desses pratos na sua sobremesa para harmonizar. E ele pergunta também: se a terra é plana, a gente pode pedir meia portuguesa e meia mussarela? Aí depende também, seu José Aldenido, só se for a pizza grande, né? Se o senhor pedir uma terra plana do tamanho gigante, aí o senhor pode pedir 3 sabores, ou se for roda de carroça, daí pode ser 4 sabores e o senhor ganha uma gengibirra. Pessoal, há umas 2 ou 3 semanas a Rede Globo colocou no ar uma chamada super série chamada Os Dias Eram Assim, em que o enredo se passa nos anos 70, ali em 1970, né, e agora ele vai entrar aí numa nova fase em que o par romântico vai se reencontrar a partir de 1979, que é um ano importante também na nossa história recente, que é o ano da anistia, né, para todos as pessoas que foram condenadas politicamente e para as pessoas que poderiam ser acusadas aí de tortura, de perseguição, etc. Mas um dia a gente fala melhor sobre a lei da anistia. Então nós estamos aí diante do nosso primeiro vídeo culinário, né, no canal, que a gente vai ter que discutir se os dias eram assim, assados, fritos, crus, cozidos, com molho barbecue. A gente vai ter que dar uma checada geral nisso. Isso está sendo motivado principalmente porque essa série gerou muita reação nas redes sociais, no próprio YouTube, por parte da nova direita brasileira. Qual que é o argumento principal? Trata-se de uma novela feita naquele estilo, né? Uma novela feita para contaminar as cabeças dos nossos jovens, dizendo que os militares eram malvados e os guerrilheiros eram bonzinhos. Então, né, talvez avisar para esse pessoal para ficar tranquilo, porque a juventude não está vendo televisão hoje em dia, né? O povo está na internet mesmo, então podem ficar um pouco mais tranquilos quanto a isso. O mais comum nessas críticas que a gente pode verificar na internet por parte de gente da família Bolsonaro, tem um senhor de suspensório lá que faz também um vídeo que rodou por aí em WhatsApp e na série
de outras redes, é muito interessante porque foram feitos antes do lançamento. Não deram uma chance de assistir, né? Já tinha uma opinião formada antes do negócio ir ao ar. Lembra um pouco aquele programa do Silvio Santos, né? Em que as pessoas... o Silvio Santos ia colocar um filme logo depois do programa dele e falava, olha, eu não assisti o filme, mas a minha empregada assistiu e é muito bom, né? Tem um filme lá sobre o Beethoven, meu cachorro assistiu e falou que o filme é ótimo, e por aí vai. Então, né, acho que uma obrigação que a gente tem é assistir essa série. Eu fiz esse esforço, assisti não toda a série, mas vários capítulos, né? Mas esse é o primeiro passo. Vamos assistir a série para ver o que ela tem e o que ela diz. Basicamente, qual é a história, né? Qual é o enredo de Os Dias Eram Assim? Você tem um par romântico e a história começa um pouco no esquema Romeu e Julieta, né? Tipo, você não gosta de mim, mas a sua filha gosta, para fazer uma outra citação aí. Você tem o Renato e a Alice, né? Que são formam o par romântico. O Renato é médico e ele tem um irmão que está envolvido na luta armada. Acabou de se envolver na luta armada ali em 1970. A Alice, por outro lado, é filha de um empresário, de um dono de uma construtora, e ao mesmo tempo em que ele é o grande modelo assim de apoio à ditadura militar, é um sujeito que financia os grupos de tortura, os doicode, né, os delegados da polícia que fazem esse trabalho de caçar os guerrilheiros, caçar os opositores de uma forma geral. A Alice é uma alma completamente diferente, porque ela busca liberdade, busca viver a vida, né, de forma plena, já começa a manifestar uma rebeldia contra as ordens do pai, que é machista, que é misógino, etc. E, enfim, eles vão acabar se conhecendo, né? É um casal até improvável. Eles se conhecem, se apaixonam, e aí a outra parte, 2 semanas dos movimentos que o noivo da Alice, que está prometido para Alice, né? E o pai da Alice, que é o Arnaldo, os movimentos que eles fazem também, acho que é Vitor o nome do concorrente lá do Renato, todos os movimentos que eles fazem para tentar separar esse casal. E aí o gancho para separar esse casal é a relação que o Arnaldo tem com as forças de repressão, né? E eles acabam pegando o irmão do Renato, e isso é a chantagem para fazer com que ele saia, que ele seja ameaçado, que ele saia do país, etc. Envolve a mãe, né, que é o personagem da Cássia Kiss, para forjar aí um exílio e ao mesmo tempo para parecer que ele morreu. E aí daqui a pouco a gente vai para a próxima fase, quando vão ter se passado 9 anos, né? Os dois já vão estar casados e vão se reencontrar. Então esse é mais ou menos o enredo da super série, até aqui. A ditadura militar, ela entra como cenário, como pano de fundo dessa história. Um outro pano de fundo nessa história são os porões, né, os calabouços da repressão. Então a gente vai ver aí muitas cenas em que o delegado Amaral, que é o personagem aí que simboliza as forças da repressão, ele vai desenvolver uma série de torturas, né, e inclusive torturas psicológicas e físicas contra mulheres, né, contra jovens, enfim, não tem nenhuma limitação para essa tortura. Outra coisa ainda são os conflitos culturais dessa época. Então a própria Alice, ela representa a rebeldia do confronto, né, do conflito de gerações que aconteceu nesse período. A juventude, principalmente a juventude de classe média, nós estamos falando, né, buscando outros referenciais de vida, de felicidade, de realização diferentes dos seus pais, né, que estavam pensando em emprego, casamento, etc. E a Alice representa essa geração que está buscando cultura, amor, paz, melhorar o mundo, etc. Então esse é um outro pano de fundo, que é o conflito de gerações que está colocado ali, é um conflito cultural também. Diante dessa série da Globo, uma boa parte da chamada direita ou nova direita brasileira faz um posicionamento muito duro, muito crítico, e cobram a Globo a sua responsabilidade. Então, aquele senhor de suspensórios que aparece num vídeo, ele diz que isso deve ser alguma coisa do problema do João Irineu, que é um dos donos da Globo, né, um dos irmãos donos da Globo hoje, com o pai, porque ele gostava mais da mãe, e o pai e a mãe brigavam, e agora ele está sendo um filho rebelde e está falando, né, permite uma série que seja favorável aí à luta armada e contra o regime militar. Um outro sujeito vai dizer que a série é mais um capítulo do processo de gaysificação, né, de amolecimento dos costumes nacionais, de difamação dos militares, etc., para enfraquecer a família brasileira. Enfim, esse discurso que a gente já está acostumado.
E no final das contas, a gente vê que acabou virando um esporte nacional malhar a Globo, né? Então, se a esquerda já malhava a Globo há muito tempo, agora a direita também já está fazendo isso, já está criticando a Rede Globo. E aí também, ao mesmo tempo, eles fazem a denúncia, né? A denúncia que a esquerda faz a verdade é dura, a Rede Globo apoiou a ditadura. E o que a direita faz é, caramba, Rede Globo, vocês apoiam a ditadura, que história é essa de fazer agora uma série em que quem apoiou a ditadura aparece como os vilões da história? Uma coisa relevante para a gente analisar é que essa direita que está criticando a série é uma direita que não está preocupada ou que não criticou, não teve nenhum problema, pelo contrário, gostou muito dos vários posicionamentos jornalísticos que a Rede Globo teve a favor da ditadura e contrários a todas as forças, né, que se opõem, aí as forças de esquerda que se opuseram à ditadura militar. Então veja bem, não reclamaram quando a Globo manipulou dados, né, manipulou informação de pesquisa e até mesmo informação da apuração dos votos contra o Brizola em 1982. Não reclamou quando a Globo assessorou o Collor e fez uma edição do último debate entre o Lula e o Collor que prejudicou o Lula. Uma coisa que todo mundo tem que entender, direita e esquerda, é que a Globo não é uma pessoa para ter coerência, né? Até as pessoas não têm coerência, quanto mais uma empresa. Acho que o que é importante a gente destacar que ela apoiou, ela gerou condições para que a ditadura militar se mantivesse, né? Fosse conservada. A Rede Globo, como empresa, tem que ter produtos, quer dizer, a produção que ela tem ou que ela compra e repassa em termos de audiovisuais, tem que ter recursos que vendam. Nesse sentido, a Globo precisa dialogar com os costumes na sociedade. E isso é uma interação dinâmica, né? As coisas que estão surgindo no comportamento. Lá nos anos 70, por exemplo, divórcio. Você teve uma lei aprovada nos anos 70, permitindo, com grande oposição da Igreja Católica. Você tem novelas que vão retratar casais, né, que se separaram, que se reencontraram romanticamente com outros personagens, etc. Ou seja, você tem uma interação dinâmica entre a mudança dos costumes e aquilo que vai aparecer nas novelas. Por quê? Porque as novelas precisam vender. Então, é aquela coisa meio Tostines, né? A Globo influencia o comportamento, daí o comportamento muda e as pessoas assistem a Globo, ou o comportamento das pessoas muda e isso faz com que a Globo procure acompanhar essa mudança para que as pessoas assistam a Globo. Provavelmente a gente tem uma situação que é dupla, né? Que tanto a sociedade muda e muda a Globo, quanto a Globo age também para mudar as pessoas. Só que a nossa hipótese é que a Globo ela mais tenta manipular, quer dizer, ela mais tenta produzir comportamentos no aspecto político, muito mais no aspecto político. No que se refere ao aspecto do comportamento, ela procura refletir a sociedade para poder ter audiência. Então, moçada, não podemos esquecer disso, né? Na dúvida, vá atrás do dinheiro. Quais são os fatores, em termos financeiros, que geram esse comportamento, né, dos vários lados da Globo? A Globo não é uma só, a Globo tem vários grupos e é heterogênea lá dentro. É lógico que ela tem um comando, né, mas mesmo esse comando ele é suscetível aí ao posicionamento dos vários grupos que existem dentro da Globo. Mas afinal, os dias eram assim ou não? O que a gente tem que discutir aqui é se essa obra, que é uma obra de ficção, ela tem verossimilhança, quer dizer, se as coisas que acontecem na imaginação de quem escreveu a série poderiam ter acontecido na realidade. Essa que é a discussão que a gente tem que fazer aqui. Lembrando sempre que é uma obra de ficção, né? Você fala, pô, mas é lógico que é uma obra de ficção. Não sei. Tem muita gente que encontra ator na rua e que faz o vilão e briga com o ator por causa do tratamento que ele está dando para a mocinha. Quer dizer, nem todo mundo consegue separar isso. Então vamos pensar algumas coisas que compõem o enredo da super série, imaginar se elas seriam ou não verossímeis. Vamos pensar naquele personagem, o Arnaldo, né, que é o pai da Alice, que é o dono de uma construtora. Ele é um empresário que financia a tortura e participa da tortura. Ora, será que isso seria uma coisa possível? Sim,
foi uma coisa possível, né? Boa parte das operações de repressão, de tortura, etc., foram financiadas por empresários. Mas o empresário que vai lá e participa da sessão de tortura, sim, isso aconteceu. Vou deixar linkado aqui embaixo para o documentário Cidadão Boyleson, para vocês terem uma ideia. Também vou deixar linkado ao Brasil Além do Cidadão Kane, que é um documentário sobre a própria Rede Globo, né, para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre como que a Rede Globo tanto surgiu a partir do interesse dos militares e apoiou a ditadura até quando pôde, quanto interferiu politicamente em vários momentos posteriores, deixando de dar uma notícia e passando a colocar opinião como se fosse notícia. Outra coisa sobre o Arnaldo é que ele é um típico machão, né? Aquele sujeito da família patriarcal em que a palavra dele é absoluta, e aí que vai dar o interesse da trama, porque a Alice tem uma personalidade rebelde contra o pai. Então, pai machista, controlador, é verossímil? Sim, é verossímil, até os dias de hoje. E aí um outro lado interessante do Arnaldo é que ele é um moralista, que a gente chama de moralista, que dá discurso de moral de cueca, né? Porque o sujeito volta e meia ele já está lá na zona, vai com o futuro genro na zona tal, e aí fica fazendo discurso moralista para cima dos outros. Então, empresário, machista, misógino, apoiador da repressão, inclusive financeiramente, e moralista de cueca. Confere? Confere. Vamos pensar na Alice, uma personagem de uma família privilegiada, rebelde, buscando liberdade de relacionamento, liberdade sexual, e buscando defender o espaço e os valores da mulher nos anos 70. É verossímil? Confere. Jovens estudantes, muito novos, que achavam que eles conseguiriam derrotar o regime militar com armas, que foram derrotados, perseguidos, torturados, mortos e exilados. Confere? Confere. Pessoas encrencadas com o governo que tinham que deixar o Brasil porque senão não tinham certeza se conseguiriam continuar vivos. Confere? Confere. Chantagem de pessoas com amigos no governo contra adversários dessas pessoas que não tinham amigos no governo. Será que pode acontecer? Será que podia ter acontecido? Sim, confere. Em suma, não adianta espernear. A série é verossímil. Você acha que eu vou te incentivar a assistir essa série? Você faz o que você quiser, né? Cada um usa o seu tempo livre da forma que acha melhor. Se eu puder te dar um conselho, leia um livro que vai ser muito melhor. Se eu puder te dar outro conselho, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e marque lá o sininho para você poder receber as notificações quando novos vídeos forem lançados. Ok? Muito obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima.